Se você investe ou pretende investir no mercado de ações, você precisa conhecer alguns indicadores que são muito importantes na hora da escolha das tuas ações ali para compor o teu portfólio. Dependendo, claro, da estratégia que você está utilizando ali, esse indicador pode mudar, né? Dependendo se você tem uma estratégia mais para dividendo ou mais para crescimento, você vai observar principalmente alguns dos indicadores que eu vou falar aqui agora, vou trazer os principais, certo? Então, acompanhe esse vídeo até o final, que ele traz algumas informações que podem ser úteis no teu dia a dia, principalmente para quem está começando agora e ainda não sabe muito bem fazer essas escolhas. A primeira coisa, o primeiro passo que você tem que dar ao decidir investir em ações, é claro, é abrir uma conta ali em uma corretora. Vai escolher uma corretora, tem várias corretoras no mercado, credenciada na B3, você observa se ela é credenciada na B3, procura uma corretora que não cobre taxas, né? Sobre compra, venda de ações, negociações, assim, não cobre taxas, porque ainda existe, acredito, ainda existe algumas que cobram taxas. Então você escolhe uma que não cobre taxa, faz o teu cadastro ali, abre a tua conta. Eu utilizo a Rico, mas existem diversas boas corretoras. Você vai escolher a corretora do teu agrado, abrir uma conta, fazer um cadastro, abrir uma conta. E a primeira coisa, ao você realizar ali esse cadastro, né, aprovar ali a tua conta, é você responder a um questionário meio que padrão aí, que vai definir o teu perfil de investidor. E é esse perfil de investidor que vai te dar um norte aí, qual ativo você deve ter na sua carteira, se é focado mais na renda fixa ou na renda variável, né? Respondendo esse questionário, ele vai mostrar para você 3 opções aí, qual das 3 que você vai dizer em qual das 3 você se encaixou aí, se é um investidor conservador, se é um investidor moderado, né? Aquele meio a meio ali, ou se é um investidor arrojado ou agressivo, certo? Que é o terceiro caso aí. Normalmente, pessoas que investem em ações, em mercado de futuro, normalmente são de investidores de moderado para agressivo ou arrojado, né? Ok, já tenho aí a minha conta, já fiz aí, já vi que o meu perfil de investidor aí, eu aceito correr alguns riscos, então vou para a renda variável. Quero escolher ações ali, quero ir para o mercado de ação. Já posso ir lá escolher ação? Calma lá, né? Primeira coisa, você tem que fazer, após ver o teu perfil ali, que se encaixa no perfil aí de renda variável, é você ter claro aí a tua estratégia. Você precisa saber qual é a tua estratégia. Você precisa ter um norte, você precisa ter um caminho. Para onde você está caminhando? Se você não sabe disso, né? Você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Inclusive nenhum caminho, né? Então você tem que ter um foco, tem que ter uma estratégia para que você trabalhe naquela estratégia, porque a cobrança em relação aos resultados é diferente, tá certo? Então você vai escolher a sua estratégia aí. Dentro dessa estratégia, você pode, por exemplo, ter como foco da tua carteira valorização, escolher ações que tendem a se valorizar. Nesse campo aqui, você escolhe aí um foco, dá um foco maior para a valorização, ou especificamente valorização, você vai escolher um determinado tipo de empresa. Empresas que ainda não estão consolidadas 100%. São empresas small cap, né? Empresas que estão fazendo investimentos, aumentando aí a sua fatia no mercado, né? Ganhando espaço aí no mercado. E empresas que lá na frente vão ter um retorno maior nesses investimentos que elas fizeram. Portanto, vão estar expandindo aí. E essas empresas, naturalmente, não vão estar te pagando bons dividendos. Por quê? Porque ela está pegando aquele lucro e reinvestindo aquele lucro. Então, se o teu foco é em valorização, você não pode esperar dividendo. Você vai buscar empresas que tendem a se valorizar, né? Reinvestir os seus lucros para crescer, né? E não pode, naturalmente, esperar bons dividendos. Isso pode acontecer, pode ser que a empresa cresça e também distribua alguns dividendos, mas não é o foco principal aqui, tá certo?
Ou ainda, você pode ter um foco diretamente para os dividendos, carteira previdenciária. Olha, eu quero receber dividendos, reinvestir esse dividendo e ver essa bola de neve aí trabalhando, esses dividendos crescendo. Seria um segundo foco aí. Nesse caso, você tem que buscar empresas mais consolidadas no mercado, empresas que já cresceram aquilo que tinha que crescer, e a partir desse momento desacelera o crescimento e vai distribuir parte dos lucros para os acionistas, para os sócios. Normalmente são as empresas do setor BEST, né, que são os bancos, as elétricas, setores de saneamento e seguradoras e também tecnologia. Essas são as principais empresas com foco em dividendo. Existem outras também, grandes indústrias que já estão consolidadas. Poderia colocar aí também celulose, essas empresas de celulose como Klabin, como Irani, como Suzano, são empresas que tendem a pagar bons dividendos também. Então poderia entrar nesse rol aí, nesse rol aqui de empresas pagadoras de dividendo, mas o fato é, você vai buscar empresas que tendem a não se expandir bastante, e sim distribuir, colher aqueles frutos que foi feito lá atrás dos investimentos e distribuir para os seus investidores. Nessas empresas aqui, nesse foco aqui, você não vai esperar um crescimento, uma valorização muito grande na tua carteira. Pode se valorizar? Pode, mas não é o objetivo principal. Você vai ver o seguinte, se os teus dividendos estão crescendo ao longo do tempo, estão aumentando, então é esse o teu foco. Você não pode ter uma carteira focada em dividendos e esperar crescimento. Ter uma carteira de crescimento e esperar bons dividendos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que ter bem claro aí. Ou ainda você pode ter uma carteira mista. Parte em dividendo, parte em ações de valorização. E aqui, que é o que eu faço, né? Essa carteira mais mista, você tem que definir quanto do teu aporte aí você vai direcionar para cada uma dessas empresas. Tem que deixar claro isso, porque senão fica meio que desbalanceado a tua carteira, ou você de repente pesa a mão mais em uma que na outra. Então você tendo aí, eu quero 60% em dividendos e 40% em valorização, ou um percentual menor em valorização, não sei. Mas aí você escolhe e define o teu percentual direitinho para você trabalhar e ver o que você pode esperar de cada uma delas, certinho? Tudo bem, já tenho a minha conta, já sei o meu perfil de investidor, já tenho inclusive a minha estratégia, já escolhi a minha estratégia. Qual é o próximo passo? O próximo passo é escolher as ações que vão compor o portfólio aí, né? Uma quantidade razoável aí de ação, você queira, tá? Preferencialmente para quem está começando, não além de 10, no máximo 10, né? Ali entre 6 e 10 ações, é um bom número de ações para começar. Feito isso, você vai escolher aí as empresas, e aí que entra os indicadores que eu falei com vocês. Quais são os indicadores mais importantes ali que você deve levar em conta na hora de escolher a tua ação? Bom, a primeira coisa a ver é se a empresa que você pretende ali, se é uma empresa com dívida ou sem dívida. Eu estou com foco em crescimento, vou dar uma olhada em algumas empresas. Primeira coisa, olha ali se a empresa tem dívida, o indicador de dívida da empresa. Tem dívida? Legal. Se é uma empresa com dívida, você vai buscar, porque dívida significa investimento, né? Na maioria das vezes. A empresa investiu um grande valor ali, está com dívida temporariamente. Isso é normal, isso é saudável. Ok, para onde que eu vou olhar? Eu vou olhar para o ROIC da empresa. A empresa com dívida, você olha para o ROIC e não para o ROI. Você vai olhar o PL da empresa e você vai olhar o crescimento de receita da empresa, tá certo? Quando você vai olhar para o ROIC, você busca um ROIC que supere a Selic, certinho? Tem que superar a taxa Selic. A nossa Selic hoje está em 12 ponto alguma coisa, quase 13%. Então, buscar um ROIC menor que 13% não faz sentido. Porque se na renda fixa você tem 13%, por que você vai para uma renda variável, né, arriscar aí algo que te dá um retorno de menos de 13%? Então você olha o ROIC e ele tem que estar ali superando a Selic. Nesse momento está em 12%, coloca 13%. Então o ROIC aí a partir de 13%. PL, que seria o tempo ali em anos que a empresa te devolveria aí com os lucros, aquele capital investido.
tem que ser um PL ali menor que 10, pelo menos, tá? No máximo ali até 10 está legal. De 10 para baixo. E o crescimento de receita preferencialmente acima de 20%. Tá certo? Então são esses indicadores aqui. Você olha se tem dívida. Tem dívida? Tem. Então você vai olhar para esses 3 indicadores. Se tiver dentro desse padrão aqui, tá legal. Superando a Selic, o ROIC, né? O PL abaixo de 10 e o crescimento da receita aí nos últimos 5 anos, aí pegou a média dos últimos 5 anos, 20%. Tudo isso você vê com facilidade nas principais casas de análise aí, nesse site de análise, como por exemplo o Investidor 10, que é o que eu mais utilizo, tem o Status Invest, tem o Fundamentos também, tem vários, né? Várias casas aí que faz esses... tem todos esses indicadores, além do RI da empresa também, onde você vê o balanço da empresa, certinho? Mas nessas casas você consegue visualizar melhor isso com mais facilidade. O segundo caso é o caso em que a empresa não tem dívida. Se é uma empresa sem dívida, você vai olhar o quê? O ROI e não o ROIC. A outra a gente viu que é o ROIC, né? Quando a empresa tem dívida. Sem dívida, você pode analisar o ROI tranquilamente. E a mesma coisa, ele tem que superar pelo menos a Selic. Se ele não superar a Selic, não vale a pena, tá? E isso a gente está falando, eu sei que eu trago alguns vídeos aqui no canal falando de pimentinha, né? De algumas empresas, mas isso aí eu não considero investimento, eu considero uma especulação, tá bom? A gente está falando aqui de investimento, ação para você carregar na carteira para longo prazo. No caso da carteira de valorização, você vai esperar ela maturar, né? Ter aquela valorização e você vai vender a ação e aportar em outras empresas que estejam no melhor momento. No caso do dividendos, foco em dividendos, nem se fala em vender. Você vai cada vez mais aumentar o teu número de ação. Certinho? Então, a empresa sem dívida, vou olhar o ROI e depois o PL. Esse PL deve ser menor que 10, combinado aí com o crescimento da receita ou dos lucros, né, de 20% ou mais. Né, sempre a partir de 20% aí, você já teria aí bons números para você investir. E aí, especificamente para aquela estratégia de dividendos, né, para você que está querendo investir numa carteira previdenciária, carteira para te pagar bons dividendos, você vai seguir mais ou menos a mesma estratégia. Olhou ali se tem dívida, se não tem dívida. Normalmente é importante que, se tiver dívida, não esteja muito alavancada, né? Pouco alavancada, porque senão, com uma dívida muito grande, fica comprometido os teus dividendos. Então vai buscar uma empresa que não tenha dívida, ou se tiver, seja uma dívida bem saudável, tá? Que não afete aí a distribuição de dividendo. Feito isso, você vai olhar além daqueles que a gente já falou, né? No caso, normalmente é sem dívida, como eu já falei, quando você tem um foco em dividendo aqui, uma empresa sem dívida normalmente, ou se tiver dívida, você dá uma olhadinha no ROI, mas no ROIC, né? Mas sem dívida, que é o que se espera, normalmente você olha o ROI, olha o PL, a mesma coisa, 10%, o ROI superando aí, aqui foi colocada a inflação, mas superando a Selic, tá bom? Que supere a Selic, e olha também o payout da empresa. O que é isso? É quanto do lucro líquido ela vai distribuir para os acionistas. Vai distribuir 40%, 50%, 60%, 70%, certinho? Esse payout aqui é bem interessante também para a gente dar uma olhada quando a gente está falando de dividendos. Aqui, quando a gente está falando especificamente em ações que pagam dividendo, olhar o payout é importante e busque sempre um payout que seja acima dos 40%, tá certo? E também que não ultrapasse os 80%, 90%, porque senão a tendência é de não se sustentar esses dividendos. O dividendo saudável seria ali na casa dos 50%, 45% a 65% ali, 50%, 60%, não muito além disso. Porque quando ela distribui, por exemplo, 100% do seu lucro, um outro período, um outro balanço vem um pouco menor disso aí, já vai diminuir os seus dividendos. Então é sempre bom aí um dividendo entre 40% e 80%. Normalmente as empresas pagam ali 50%, as boas pagadoras 60%. Acho que a BB Seguridade paga na casa de 60%, tá? Taesa, se eu não me engano, está perto ali dos 50%, já teve 40 e pouco a 50%, já teve um pouquinho maior, mas está nessa faixa. E ainda, tenha em mente um preço teto
tá bom? Quanto você pode pagar por aquela empresa. Esse preço teto você calcula com base pelo menos nos últimos 3 anos aí, dividendos que ela pagou. Pega os últimos 3 anos, distribuição dos últimos 3 anos e calcula um preço teto para aquela empresa, para você saber até quando você consegue, até quanto você pode pagar naquela empresa. Vamos dar uma olhadinha na prática aqui no site do Investidor 10, como você observa esses indicadores aqui, tá? E qual o preço teto ali, mais ou menos, de uma dessas empresas aí pagadoras de dividendos, certinho? Só para lembrar que nenhuma dessas empresas aqui é recomendação de investimento, apenas estou trazendo aqui para a gente dar uma olhada rapidamente aqui nos indicadores. Ó. Você digita o código da empresa, no caso estou trazendo aqui o exemplo da Kepler Weber, que é uma empresa que eu tenho na carteira, e aqui mesmo no site do Investidor 10 você tem os dados que a gente precisa. Kepler Weber é uma empresa em crescimento, então eu não estou pensando obrigatoriamente em dividendo. Portanto, primeira coisa que eu vou olhar, tem dívida? Ó, dívida líquida sobre EBITDA. Está negativa porque não tem dívida. Legal, se não tem dívida eu olho para onde? Para o ROI, não é para o ROIC, é para o ROI, 32%. Observe que o ROIC está menor, 22%. Mesmo assim é bom, um bom ROIC. Mas o que vai me interessar mesmo é esse indicador aqui do ROI. Por quê? Porque é uma empresa sem dívida. Se tivesse dívida aqui, eu olharia o ROIC. No caso aqui não tem. Legal, não tem dívida. O ROI está bacana, 32%, que a gente queria um ROI que superasse a Selic, que está em quase 13%. Superou com folga. E o PL? PL seria o quê? O tempo que a empresa ia levar para te devolver o teu investimento aí em anos, tá bom? Olha o PL da empresa. O PL está bacana também. O PL está abaixo de 10, 7,31. Em 7 anos, mais ou menos, e 4 meses, você receberia de volta aí os teus investimentos. Então tá legal, tá bonito. E ainda dá uma olhadinha no crescimento da receita e dos lucros nos últimos anos, ó, crescimento dos lucros, principalmente nos últimos anos, acima de 20%, ó, 29%, então uma empresa bem interessante aqui. Eu, inclusive, estou comprando essa empresa aqui, mas não é recomendação, você tem que escolher a sua empresa, a empresa que se encaixa aí no teu perfil. Essa empresa faz parte da minha carteira ali no setor de crescimento. Uma outra empresa que seria a Prio, só como exemplo aqui, seria a Prio 3, só para a gente dar uma olhada aqui também, que seria já o exemplo de uma empresa que tem dívida. Ó. A Prio tem dívida, tá aqui positivo, ó, tá vendo aqui? Positivo, 0,77 positivo, tem dívida, não está alavancada, ó, uma vez só, então não está alavancada, mas 0,77, ou seja, tem uma dívida pequena aqui, mas tem dívida, eu vou olhar para onde? Para o ROIC. Não vou olhar para o ROI, vou olhar para o ROIC da empresa. Qual o ROIC da empresa? Está em 15%. Está acima da Selic? Sim, superou a Selic, tá certo? Eu não olho para o ROI aqui, que é 26%, tá vendo? 26%. Isso aqui não diz muita coisa para mim como uma empresa com dívida. Eu olho aqui para o ROI, que 15%, tá legal. Olha o PL dela e depois o crescimento da receita nos últimos 5 anos, receita e lucro, né? Principalmente nos últimos 5 anos. PL de 7,5%, PL de 7,5%, crescimento da receita 49% dos lucros 61%. Então, também mais uma empresa aí redondinha, descontada, que pode sim ser uma boa empresa aí para a gente ter também no portfólio. E por fim, se eu fosse pensar numa empresa previdenciária, empresa que paga dividendos, ó, BB Seguridade, uma empresa que paga, boa pagadora de dividendos, ou também poderia pensar na Taesa. Taesa é uma outra empresa também que é muito queridinha aí por pagar bons dividendos. Tá certo? O que a gente iria olhar nessas duas ações aqui, tanto da Taesa quanto da BB Seguridade? Mas o que a gente tem que olhar de adicional aqui, além do que a gente já viu para as outras empresas, é o payout. Ou seja, quanto do lucro líquido, que fatia do lucro líquido a empresa vai distribuir para os seus sócios, para os seus acionistas. Na Taesa está distribuindo 45%, tá certo? Ela pega o lucro líquido ali, de cada 100, ela distribui 45 para os seus acionistas.
Se a gente olha aqui para o BB Seguridade, está distribuindo 62% da fatia. A cada R$100, ela distribui R$62 para os seus acionistas. Então já é um percentual maior. E aí o preço teto você pode calcular, mas no próprio site do Investidor 10 já traz para você, ó. É o método de Bazin, preço teto aqui do BB Seguridade, ó, R$39, ela está custando R$38. Então, praticamente está aí no 0 a 0, ou seja, você tem pouquíssima margem de segurança. Quando você olha para a Taesa já tem um preço teto com bastante folga. Ó. Ela custa 10 e o preço teto aqui nesse momento está em R$21, ou seja, você tem quase 100% aí de margem de segurança, digamos assim, para você investir. Bom, era isso que eu tinha para o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, e se esse vídeo te agregou alguma coisa, não esquece de deixar o teu like aí, e me diz aí também se você quer que eu traga como calcular esse preço teto aqui, com base em 3 anos, em 4 anos de dividendo, porque esse aqui é baseado nos últimos 12 meses, né? O que fica disponível aqui é baseado nos últimos 12 meses. Se você quiser um dividendo aí de 3 anos, 4 anos, a gente faz aqui, trago um vídeo mostrando para você como fazer esse cálculo na prática. Certinho? Obrigado por ter assistido até aqui. Bom dia bom e até. Tchau, tchau.